parto é lindo porque ao final do parto tem como resultado um bebê que nasceu bonito e saudável. Êxito no parto não significa um bebê nascer. Nós temos índices altíssimos de violências que já são contraindicadas pela Organização Mundial da Saúde, por exemplo, e que ainda assim são usadas recorrentemente. Nós temos violências de aspectos emocionais que vão gerar traumas para aquela mãe e para aquele bebê para o resto da vida. E os índices mostram que 1 a cada 4 mulheres sofrem violências em seu trabalho de parto. Isso é um absurdo. É algo que nós não podemos mais aceitar e que nós não podemos mais ficar calados. Falar de parto não é só para quem quer parir, não é só para quem quer ter filho, não é para aquela mulher que não quer ter filho, ignorar. Não é para aquele homem que é homem e não vai parir, ignorar. Falar de parto é uma obrigação social, política e humana, porque todos nós nascemos de um parto. Nós só estamos aqui porque alguém pariu. E já passou da hora de nós ressignificarmos e olhar para esse contexto de violência obstétrica que invade os nossos dias constantemente. No Brasil, nós temos índices altíssimos de violência. Violência de aspecto emocional, violência que é caracterizada como parte do protocolo da grande maioria dos cenários, da grande maioria das maternidades, da grande maioria das equipes obstétricas. Violências que vão trazer para a mulher um trauma. Essa dor emocional, ela é recorrente de um cenário machista, de um cenário mercadológico e de um cenário opressor. Vendem-se cesáreas como se elas fossem algo supernatural e fossem solucionar todo o problema. Mas o que nós temos, na verdade, é um índice de apenas 15% de cesáreas realmente necessárias. Cesáreas que vão salvar vidas daquela mulher, daquele bebê. Cesáreas que são vendidas porque elas duram 40 minutos aproximadamente, enquanto um trabalho de parto pode chegar a 26, 30 horas. Mas as cesáreas começaram a vir, assim como todas as intervenções, a partir do momento que o primeiro homem deitou uma mulher numa maca e ele fez o trabalho de parto dela. E esse espaço de a mulher não estar parindo é o que a gente precisa ressignificar. Por muito tempo, o corpo da mulher foi calado. Por muito tempo, o direito da mulher foi calado. Por muito tempo, as mulheres ainda serão impedidas de parir se nós não ressignificarmos e trazermos a realidade do que acontece no cenário obstétrico, com tanta violência que está muito além do físico. A violência do desrespeito, a violência de opressão, a violência de não acreditar naquela mulher, a violência de não deixar aquela mulher estar na posição que ela gostaria, movimentando como ela gostaria, vocalizando como ela gostaria. E isso tudo vem do controle excessivo pela mulher, vem do controle excessivo pelo corpo da mulher. Isso porque nós temos um cenário que é impossível falar de vagina. Nós não sabemos lidar com a palavra vagina, nós não sabemos lidar com a sexualidade da mulher, nós não sabemos lidar com a mulher sendo dona do seu próprio corpo. Se nós não falamos de vagina, se nós não falamos de sexo, se nós não falamos de masturbação feminina, como que a gente vai falar de parto? Enquanto existir esse controle da mulher em seu trabalho de parto, esse controle da mulher em seu corpo, esse descontrole do corpo da própria mulher pelo seu corpo, nós não vamos ter partos humanizados, nós não vamos ter trabalhos de parto que a mulher tem o seu parto, que a mulher faz o seu parto, como deveria ser. Esse controle vem principalmente por um aspecto mercadológico, por um aspecto capitalista, porque a partir do momento que você consegue em um dia de trabalho ter vários partos dentro de uma cesárea, na qual a mulher só deita e a pessoa que está fazendo a cirurgia faz o parto, é muito mais lucrativo para aquele grupo de pessoas, para aquele profissional, para aquela instituição, ter mulheres submissas em seus trabalhos de parto, ter mulheres submissas simplesmente deitando e deixando
que tudo aquilo controle, mas deixar que tudo aquilo externo de um contexto hospitalar controle o seu trabalho de parto é tirar da mulher a autonomia de ser quem ela é, a autonomia de ter confiança no seu próprio corpo, nos seus próprios instintos e no que ela quer fazer da vida dela a partir daquele momento, enquanto a mulher responsável pelo parir. Se nós contextualizarmos o que acontece num trabalho de parto, pensando na fisiologia do parto, nos hormônios, nos neurotransmissores, nas movimentações, nos sons, nos gemidos, na lubrificação, nós temos a certeza de que o parto é um grande evento sexual. O parto deveria ser o maior orgasmo da vida daquela mulher. Mas nesse tabu que nós temos da mulher não poder nem falar da sua vagina, a sociedade não está preparada para ver uma mulher se masturbando, para ver uma mulher gemendo, para ver uma mulher controlando o seu corpo no seu trabalho de parto. Enquanto existir uma mulher com as pernas abertas, gemendo, vocalizando e tendo prazer em seu trabalho de parto, vai ser um grande desafio para a sociedade machista que nós temos existir e permitir que aquela mulher esteja controlando o seu trabalho de parto. É necessário que nós deixemos de lado esse controle do corpo feminino para que as mulheres possam sim resgatar e reconectar com o seu direito de parir, direito que não deveria ter sido tirado em momento algum. E para isso é necessário que a mulher saia desse papel de submissão, que a mulher saia desse papel de ser calada, que essa mulher pare de vocalizar e gritar porque alguém da equipe vira e fala para ela que ela tem que fechar a boca e só fazer força e empurrar. Isso traz para a mulher esse trauma de estar ali deitada submissa e esperando o que o outro quer fazer com o próprio corpo daquela mulher. Se nós olhamos os últimos estudos e todo o contexto científico, a mulher tem sim que vocalizar, ela tem sim que gritar. Ficar calada, segurando, empurrando, vai levar uma falta de oxigênio para o bebê. Então, o vocalizar é algo de fato para auxiliar o trabalho de parto. E, se a mulher que está parindo, a equipe que tem que modificar e usar o que para a mulher é confortável e não a mulher aceitar estar numa posição que para a equipe é mais confortável. Afinal de contas, se ela traz essa reconexão do seu próprio corpo, se ela conecta com o seu corpo, se ela entende o seu corpo e se entrega para aquele momento, ela vai precisar de um número muito pequeno de intervenções, porque o corpo está fluindo, porque os hormônios estão fluindo. Mas para isso essa mulher precisa ser respeitada. Essa mulher e a sua sexualidade precisam ser respeitadas. E é necessário desconstruir isso. Porque quando a gente vê o que está acontecendo hoje, como que essas mulheres estão parindo? Essas mulheres estão parindo sofrendo, essas mulheres estão parindo sendo desrespeitadas, essas mulheres estão parindo sendo desacatadas, essas mulheres estão parindo sentindo dor. Essas mulheres estão parindo sendo enganadas por equipes que falam que o cordão enrolou no pescoço para ir para uma cesárea mais rápida, que fala que aquela mulher é muito pequena e o bebê é muito grande para ir para uma cesárea mais rápida, que fala que a mulher no finalzinho da gestação está sem líquido e precisa fazer uma cesárea de emergência. E tudo isso já caiu por terra a partir do momento que estuda-se e olha os últimos embasamentos. Embasamento científico é garantir à mulher o direito de parir. Mas nós temos equipes extremamente desatualizadas. Equipes que muitas das vezes estão desatualizadas por conveniência, porque querem seguir o que para eles é mais fácil, o que para eles é mais seguro. E continuar calando aquela mulher e o corpo daquela mulher. Se a gente para pensar nisso, essa dor ela é muito além da dor física que acontece num trabalho de parto que não é dinâmico, que a gente sabe que uma mulher num trabalho de parto não dinâmico vai sentir muito mais dor, vai ter contrações muito mais intensas em relação à dor do que intensas em relação de efetividade, de potência. E essa dor muitas das vezes é emocional, quando a pessoa manda a mulher calar a boca, quando a pessoa faz um corte porque a pessoa acha que vai ser melhor. Quando a pessoa fala, numa cesárea, por exemplo, coisas do dia a dia daquela pessoa, desrespeitando a mulher que está ali no seu trabalho de parto.
Quando aquela equipe fala o que ela bem quer e o que não tem nada a ver naquele momento, enquanto a mulher deveria estar totalmente em silêncio e imersa no seu trabalho de parto. Essas dores, esses traumas, elas vão gerar inúmeras consequências para essa mulher e para esse bebê. Então, é extremamente importante que nós possamos trazer essa consciência para que cada vez mais pessoas, para que cada vez mais mulheres, para que cada vez mais casais tenham a consciência do que está acontecendo, para que essa mulher não seja abandonada e que ela não tenha que receber nenhum procedimento sem ser comunicada, sem ser acatada, sem ser respeitada. Existe a necessidade de reavaliarmos esse contexto da medicina que coloca aquela pessoa, aquela médica, aquele médico, como a única pessoa responsável pelo saber, como a única pessoa responsável por aquela situação. É claro que a medicina é extremamente importante, as intervenções são extremamente importantes e elas salvam vidas. Mas existe sim diálogo, existe sim embasamento científico, existe sim a necessidade de nós nos empoderarmos enquanto sociedade que entende que é muito mais do que um corpo físico, que os aspectos emocionais, que as feridas emocionais, que meu histórico de vida são extremamente importantes para uma pessoa que chegou naquele momento para me avaliar. Para aquele momento a pessoa trazer outras informações que podem auxiliar no processo, no tratamento e aqui, nesse caso, no trabalho de parto. E a partir do momento que essa pessoa se empodera, que essas pessoas, se empoderam e trazem aquela realidade, as violências vão deixar de existir como um protocolo muito comum do que temos. E para isso, nós precisamos resgatar o que é o parir, resgatar o poder da mulher de parir, resgatar o que é o sexo e como o sexo deveria ser algo supernatural e não algo que todos temessem, principalmente para uma mulher. Uma mulher conectar com a sua sexualidade é praticamente algo inadmissível. E inconscientemente vem essa punição por meio de intervenções maldosas, de intervenções violentas, para calar aquela mulher que não tem o direito de conectar com o seu próprio corpo. E se a gente pensa nesse contexto, nessa necessidade de mudança, nós precisamos pensar nisso para o maior número de pessoas. Nós precisamos pensar nisso enquanto política pública, para que todas as pessoas que forem parir tenham o seu direito de parir, que sejam respeitadas, que sejam acolhidas, que sejam acatadas as decisões daquela pessoa que está no seu trabalho de parto. Nós precisamos falar mais disso para que mais e mais pessoas tenham acesso. E isso precisa vir do governo. Enquanto mais pessoas estiverem movimentando isso, mais haverá uma pressão para que dentro desse cenário político as pessoas tenham seus direitos respeitados, que nós tenhamos espaços dentro do SUS com partos humanizados, com partos respeitosos. E é necessário não somente ter um parto humanizado, mas sim uma gestação humanizada, que os profissionais acolham aquela mulher, respeitem aquela mulher, respeitem a pessoa que chega ali com a sua história, com as suas emoções, com os seus traumas, com os seus abandonos, e que ela seja acolhida não numa conversa rápida de 10 minutos só para pesar, olhar a pressão e ver se o bebê cresceu. Isso não é uma gestação humanizada, isso não é uma consulta humanizada, isso é o que não deveria acontecer e é o que a gente tem quase que com todo mundo. Buscar um parto humanizado, buscar uma assistência de parto humanizado não deve ser só para quem pode pagar, mas sim para todo mundo, para toda a sociedade. E por isso que nós precisamos falar de parto. Por isso que nós precisamos falar de parto humanizado, de gestação humanizada, ressignificar a dor, ressignificar o sexo, ressignificar o corpo feminino, o espaço do corpo feminino e o direito do corpo feminino dentro da sociedade. Não dá mais para excluirmos essa mulher nessa responsabilidade, para excluir essa mulher do seu processo. Esse processo ele deve ser usado em harmonia, ele deve ser conciliado. Não dá para existir mais essa exclusão. Não dá mais para ignorar o direito do corpo. Não dá mais para ignorar o direito do parto. E para finalizar, se nós temos esse ideal de humanizar partos,
nós estamos humanizando a sociedade. Afinal de contas, quando nós mudamos a forma de nascer, nós mudamos o mundo. A forma como uma pessoa nasce impacta diretamente no que aquela pessoa tem, no que aquela pessoa vai ser enquanto ser, enquanto indivíduos dentro da sociedade. Então, para a gente finalizar, humanizar parto é humanizar a gestação, é humanizar vidas. Humanizar partos é trazer para a mulher o seu respeito, o seu espaço. É trazer para a mulher amparo, colo e acolhimento. E é trazer para todos nós, enquanto sociedade, a necessidade de trazer esse assunto, de viver esse assunto e de melhorar esse cenário. Então eu espero que você tenha se conectado com esse vídeo. É um primeiro de uma sequência enorme que nós vamos falar sobre parto, parto humanizado, gestação humanizada e o corpo feminino. Espero que você tenha se conectado. Já clica aqui no gostei e envia para todo mundo. Nós precisamos mudar esse cenário. Nós precisamos mudar a humanidade. Nós precisamos mudar a forma como nós nascemos nessa humanidade. Um beijo grande do meu coração para o seu e nos vemos no próximo vídeo.